A fecundação, ela pode também ser externa ou interna, tá? A fecundação externa, ela vai acontecer fora do corpo dos indivíduos, tá? Então, como é que ela vai acontecer basicamente? A fêmea vai liberar os óvulos no ambiente, o macho vai liberar os espermatozoides no ambiente e no ambiente vai acontecer a fecundação, vai acontecer o encontro de espermatozoides e óvulos, certo? Então, como acontece fora do corpo dos seres vivos, dos indivíduos, tá? Eu chamo essa fecundação de fecundação externa, certo? Geralmente a fecundação externa ela acontece dentro da água, tá? Dentro da água ou próximo a ambientes úmidos. Por quê? Porque é preciso manter a umidade dos óvulos, tá? E dos espermatozoides também para eles não ressecarem. Então essa fecundação ela acontece mais em peixes, tá? E alguns anfíbios, que são animais que vivem ali em ambientes mais úmidos, próximos à água, tá? Então a fecundação externa é isso, beleza? A fecundação vai acontecer fora do corpo dos indivíduos, tá? O macho e a fêmea vão liberar ali os óvulos e os espermatozoides e no ambiente, tá? Fora do corpo deles, vai acontecer a fecundação, certo? Geralmente eles liberam juntos ao mesmo tempo, tá? Mas não é porque eles liberam juntos ao mesmo tempo que todos os óvulos vão ser fecundados, certo? Depende um pouco da sorte também. Então, eles liberam ao mesmo tempo e ali no ambiente vai acontecer a fecundação, mas nem todos os óvulos eles são fecundados. Um problema de se liberar no ambiente, né, os óvulos e os espermatozoides é que outros animais predadores eles podem se alimentar dos óvulos, tá? Então, por isso, a fêmea acaba liberando vários óvulos. A gente vai ver um vídeo, vocês vão ver que ela libera muitos óvulos, tá? Que é justamente aquela ideia da última aula. Ela libera bastante para ter mais chance de algum dar certo, tá? De algum ser fecundado e poder gerar um novo indivíduo. E aí aquela espécie continua existindo, tá? Mas acontece assim, de predadores se alimentarem daqueles óvulos ali que a fêmea libera, tá? Então eles liberam bastante. E além de liberar bastante, eles também tentam esconder, tá? Guardar esses óvulos ali para poder justamente proteger de predadores. O primeiro vídeo que a gente vai ver então, ó, é do acasalamento de dois sapos, certo? Macho e fêmea. Então, ó, vamos lá. Eu sei diferenciar o macho da fêmea, tá? Porque aqui nesse caso, o macho e a fêmea, eles têm tamanhos diferentes, certo? E têm cores diferentes. Eles são da mesma espécie, tá? Mas eles têm aparências diferentes. Então isso é um dimorfismo sexual, certo? Eu consigo diferenciar um do outro. Então você tem ali o macho, ele está abraçando a fêmea, tá? Isso daí é o começo ali para estimular ela a soltar os óvulos. Aí eles vão para um lugar mais úmido, certo? E aí eles vão soltar ao mesmo tempo. A fêmea solta os óvulos e o macho solta os espermatozoides, tá? E aí no ambiente, esse óvulo, né? Esse espermatozoide e esse óvulo vão se encontrar, vai acontecer a fecundação externa, porque é fora do corpo dos indivíduos, tá? Então, ó, é uma fecundação cruzada, porque é um macho, né? É o gameta de um fecundando o gameta de outro, então é cruzada, certo? Não é uma autofecundação, é cruzada, tá? É dimorfismo sexual, porque eu tenho um macho, eu consigo ver, é um macho, eu consigo ver, é uma fêmea, tá? Em corpos separados, eu chamo isso de dimorfismo sexual, certo? E é uma fecundação externa, porque eles vão liberar os espermatozoides e os óvulos no ambiente, tá? E aí no ambiente que vai acontecer a fecundação, certo? A gente tem outro vídeo também, que são dois peixes. Aí você vai ter a mesma coisa, uma fecundação externa. O macho e a fêmea eles ficam ali juntos e aí eles liberam. A fêmea libera os óvulos, tá? E o macho libera os espermatozoides. Aí essa daí é a fêmea. Olha, eles estão arrumando ali o lugar que é onde eles vão deixar os óvulos e os espermatozoides. Tá? E o macho ali atrás. Olha lá, a fêmea liberando os óvulos e o macho está liberando os espermatozoides também. Isso, os espermatozoides, isso. Então tá tudo sendo liberado no ambiente, tá? E aí é no ambiente que vai acontecer a fecundação. Olha lá, os óvulos e os espermatozoides. Os dois estão liberando
Então essa é uma fecundação externa. Aí eles cobrem, tá, os óvulos com pedras, que é justamente para poder evitar que predadores se alimentem, né, desses óvulos. Então aqui novamente, eu tenho um macho e uma fêmea, tá, em corpos separados. Então os gametas de um vão fecundar os gametas do outro. Então como o macho e a fêmea estão em corpos separados, né, eu consigo diferenciar. Esse é o macho, esse é a fêmea. Isso é um dimorfismo sexual, tá? Então pela forma do corpo eu consigo dizer que é um macho, que é uma fêmea em corpos separados, certo? Além de dimorfismo sexual, como os gametas do macho vão fecundar os gametas da fêmea, isso é uma fecundação cruzada, tá? E como essa fecundação acontece no ambiente externo, fora do corpo, é uma fecundação externa. Então, guardem isso, tá? A fecundação externa ela vai acontecer fora do corpo do indivíduo. Bom, e se a fecundação externa ela acontece fora do corpo do indivíduo, a fecundação interna vai acontecer dentro do corpo do indivíduo. A fecundação interna acontece quando um indivíduo, tá, insere os seus gametas no corpo de outro indivíduo. Aí dentro do corpo é que vai acontecer a fecundação. É o que acontece com nós, seres humanos, né? Então você vai ter ali o macho vai inserir o pênis na vagina da fêmea, tá? E vai liberar os gametas ali dentro, certo? Aí esses gametas, que são os espermatozoides, vão procurar o outro gameta, que é o óvulo, e aí vai acontecer a fecundação, tá? Então a fecundação interna, ela acontece dentro do corpo do indivíduo. Um indivíduo vai liberar os seus gametas dentro do corpo do outro indivíduo. Lá dentro desse corpo vai acontecer a fecundação, vai acontecer o encontro de gametas. Isso é a fecundação interna, tá? Como vídeo para fecundação interna, a gente vai ver o vídeo do cavalo marinho. O cavalo marinho ele é bastante curioso, por quê? No caso do cavalo marinho, não é o macho que insere os gametas no corpo da fêmea. É a fêmea, tá, que insere os seus óvulos no corpo do macho. Tá? Então a fêmea ela vai depositar os óvulos dentro do corpo do macho, de uma bolsa que ele tem, tá? E dentro dessa bolsa do macho vai acontecer a fecundação, a união dos óvulos com os espermatozoides. Tá? Então a fêmea coloca os óvulos dela dentro dessa bolsa do macho. E aí é o macho que vai ficar, né, entre aspas, grávido, tá? Ele que vai carregar ali o zigoto, tá? Esse zigoto vai se desenvolver em novos cavalos marinhos e ele que vai carregar até o momento do nascimento, tá? Então no cavalo marinho acontece diferente, tá? É uma fecundação interna, porém no caso do cavalo marinho, eu tenho a fêmea liberando os seus óvulos dentro do corpo do macho, tá? E é o macho que vai carregar ali o zigoto, que vai se desenvolver em embrião e vai se transformar num novo indivíduo. É o macho quem carrega, tá? Até o momento do nascimento. Então nesse vídeo a gente tem aí, ó lá, é o macho liberando os filhotes, tá? No momento do nascimento. Então ele carregou por todo o tempo de desenvolvimento aí desses filhotes. Ele libera vários, né? Ele tem... Ó, a fêmea depositando os óvulos dentro da bolsa dele. E aí é dentro dessa bolsa que vai acontecer a fecundação interna, tá? Ó lá, aí ele fica por 2 meses carregando até o momento do nascimento. São cerca de 500 cavalos marinhos por gestação. Esse é um exemplo de fecundação interna, tá? Então, nos seres humanos acontece a fecundação interna, tá? Boa parte dos mamíferos, a fecundação ela é interna, tá? No caso do cavalo marinho que é peixe, também é interna, tá? Só que o que acontece é que a fêmea que deposita os gametas no macho, tá? Nos outros indivíduos, na maioria deles, né, grande maioria, você tem um macho depositando os gametas ali no corpo da fêmea. Bom, então a fecundação externa ela acontece fora, tá, do corpo dos indivíduos, eles liberam os gametas no ambiente e esses gametas se encontram no ambiente, tá? E a interna acontece dentro do corpo do indivíduo.
A fecundação externa, tá? Ela acontece mais em indivíduos aquáticos, certo? Peixes, anfíbios e anfíbios, que são indivíduos que estão ali mais, que tem uma parte da vida na água, certo? Na água ou em ambientes mais úmidos é mais difícil desses óvulos, desses espermatozoides ressecarem, tá? Por quê? Porque eles estão dentro da água, eles estão em contato com a água, tá? Então, geralmente, indivíduos, né, organismos aquáticos, eles fazem aí a fecundação externa. Eles liberam um ambiente, que é um ambiente úmido, que contém água, então isso vai impedir que os óvulos e os espermatozoides ressequem, tá? Já em organismos terrestres, eles fazem mais a fecundação interna, tá? Por quê? Porque se ele for soltar os óvulos e os espermatozoides no ambiente terrestre, a chance desses óvulos e espermatozoides ressecarem é maior, tá? Então, por isso que organismos terrestres, tá? Grupos de organismos terrestres, eles fazem a fecundação interna, tá? Agora, os organismos aquáticos, eles fazem a fecundação externa. Os terrestres, eles optam pela fecundação interna justamente porque para evitar a ressecação, né, dos óvulos e dos espermatozoides. É mais seguro realizar a fecundação interna. Um indivíduo insere os seus gametas no corpo do outro indivíduo e lá dentro do corpo vai acontecer a fecundação. Fecundação externa, fora do corpo do indivíduo, o encontro dos gametas é fora do corpo do indivíduo. Fecundação interna, encontro dos gametas é dentro do corpo do indivíduo. E quais são as vantagens e desvantagens da reprodução sexuada? Então, a reprodução sexuada ela envolve a união de gametas, tá? A grande vantagem da reprodução sexuada é a grande variabilidade genética, que foi o que a gente conversou na última aula, tá? Então, o macho ele vai trazer ali no seu gameta o material genético dele, que é uma combinação de várias gerações. A fêmea vai trazer também o material genético dela, que é uma combinação de várias gerações. E aí essa nova combinação vai dar origem a um novo indivíduo, tá? Então, a reprodução sexuada, ela possibilita uma variabilidade genética maior. O novo indivíduo que vai ser gerado, ele vai ser diferente de todo e qualquer outro indivíduo, porque ele é fruto de uma combinação única, tá? E por que é importante, né, a variabilidade genética? Foi o que a gente conversou também. Numa população, se eu tenho indivíduos com variabilidade genética, essa população ela vai conseguir passar por adversidades da natureza, tá? Por adversidades do ambiente. Então, por exemplo, se eu tenho a mudança climática muito brusca, tá? Eu tenho ali indivíduos com variabilidade genética, alguns vão conseguir passar por essa mudança climática, alguns talvez não passem, alguns passam ali com mais dificuldade, mas passam, tá? Então a espécie vai continuar existindo, mesmo diante dessa adversidade. Se surgir uma doença, tá, e acometer esses indivíduos, eu tendo variabilidade genética, eu tenho chance de que alguns indivíduos consigam vencer essa doença, tá, e continuar existindo. É diferente da reprodução assexuada, que todo mundo tem o mesmo material genético. Então, se todo mundo tem o mesmo material genético, todos vão estar suscetíveis aos mesmos problemas, tá? Então, se um problema acomete um, vai acabar acometendo todos. E aí a chance, né, de sobrevivência dessa espécie é menor, porque se um problema aniquila todo mundo, eu não vou ter mais ninguém para se reproduzir e continuar existindo. Agora, quando eu tenho variabilidade genética, tá, eu tenho ali a chance, né, de alguns indivíduos conseguirem sobreviver e continuar se reproduzindo e aquela espécie continua existindo, tá? Então essa que é a grande vantagem da reprodução sexuada, certo? A variabilidade genética. Então se eu tenho uma população ali de indivíduos, tá? População são indivíduos da mesma espécie, tá? Se eu tenho essa população de indivíduos e eu tenho uma variabilidade genética nessa população, quando chegar uma adversidade, tá? Nem todos vão sofrer da mesma maneira, tá? Alguns vão conseguir passar por aquela adversidade com sucesso, outros talvez não consigam, mas quem conseguir passar vai continuar se reproduzindo, tá? E aí vai continuar mantendo aquela espécie existindo. E as desvantagens? Uma das grandes desvantagens da reprodução sexuada é o gasto de energia, tá? O gasto de energia para procurar parceiro, tá?
para conquistar o parceiro também, tá? Existe um gasto de energia, e o gasto de energia para produzir gametas, tá? Então a reprodução sexuada ela tem essa desvantagem. Existe um gasto maior de energia para poder encontrar um parceiro para conseguir copular e acontecer a fecundação e gerar um novo indivíduo. Outra desvantagem é a passagem de doenças, tá? Então, como o indivíduo que se reproduz de forma sexuada precisa de outro indivíduo, esse contato, né, o contato sexual pode passar doenças, tá? Então existe aí essa desvantagem também. Outra desvantagem é a exposição a predadores. Então, como o indivíduo vai precisar procurar, vai precisar caminhar bastante para poder procurar um parceiro, isso deixa esse indivíduo mais exposto, né? Aumenta a chance desse indivíduo encontrar predadores, tá? Então essa também é uma desvantagem. E a menor quantidade de descendentes. Na reprodução assexuada, que a gente viu na semana passada, a gente viu que um progenitor ele gera muitos e muitos e muitos descendentes, né? Na reprodução sexuada, que eu tenho a união de gametas, eu tenho a produção de menos descendentes, tá? Por quê? Porque já existe um gasto para poder encontrar um parceiro, existe um gasto para poder formar, para poder gerar esse novo indivíduo, tá? E também vai existir um gasto para cuidar desse indivíduo. Então, a reprodução sexuada, ela gera menos descendentes, gera menos filhos, tá? Só que, enquanto na reprodução assexuada eu gero bastante, porque só alguns vão vingar, na reprodução sexuada, como eu tenho um cuidado maior com os filhotes, a maior parte vinga, a maior parte se desenvolve e vira um indivíduo adulto. Então, ó, vantagem, variabilidade genética, tá? Desvantagem, gasto de energia para encontrar um parceiro, tá? Passagem de doenças, exposição a predadores e uma prole menor, né? Menor quantidade de descendentes. Porém, esses descendentes são poucos, mas eles são bem cuidados, então eles conseguem aí chegar à idade adulta e continuar se reproduzindo. Então aí a gente vai ver agora um outro vídeo que mostra esse gasto de energia, tá, para encontrar um parceiro, certo? A gente vai ver vários casos aqui de animais procurando e tentando conquistar ali o parceiro para poder acontecer a cópula e acontecer a fecundação, tá? O primeiro caso que a gente vai ver é de 2 pássaros. Então você tem um macho, você percebe que o macho ele tem uma coloração muito chamativa, tá? Isso aí é justamente para poder chamar a atenção da fêmea, tá? Ó, a fêmea ela não tem uma coloração tão chamativa, o macho tem, tá? Por quê? Porque ele precisa impressionar essa fêmea, precisa chamar a atenção dela, tá? E aí ele vai ter, ele aumenta a pupila, ele diminui a pupila, tudo isso faz parte do comportamento de corte. Ele está cortejando ela, tentando convencer ela a copular com ele. Então, além da aparência, tá? Ele tem aí esse comportamento. Agora ele vai começar a fazer uma espécie de dança e a mexer as asas para poder chamar a atenção dela. Então ele teve que procurar uma fêmea, ele encontrou, agora ele precisa ter todo um comportamento de corte para poder chamar a atenção dela e convencer ela a copular com ele. Tá? Isso daí é um gasto de energia. Tudo isso, né, leva a um gasto de energia. Então aí ele fazendo aí esse comportamento de corte, é como se ele estivesse dançando para chamar a atenção dela. Então, para ele ser bonito e chamativo assim, também existe um gasto de energia, tá? Enquanto ele está nesse comportamento aí de corte, enquanto ele está cortejando a fêmea, eles ficam vulneráveis, né? Porque eles ficam eles ficam mais atentos aí
a corte que está acontecendo, então nesse momento aí também pode aparecer um predador e pegar os dois, tá? Então isso torna eles vulneráveis também. O próximo vídeo que a gente vai ver é o comportamento de competição, tá, de antílopes, certo? Então eles vão ter os cornos deles, certo? E aí eles vão brigar, tá? Você vai ter os machos ali e esses machos eles vão brigar pela fêmea, tá? Então isso aí também representa um gasto de energia, é uma desvantagem, tá? Eles precisam, além de encontrar, eles precisam competir com outro macho, tá? Para poder conseguir ali aquela fêmea e conseguir copular com aquela fêmea. These are Uganda kob, the most abundant antelope in the western Rift Valley. Somehow, they find time to indulge in a surprisingly complex mating ritual. Então o macho ele vai ter esses cornos aí. Known as a lek. It's where males gather to flaunt themselves, and the females turn up to pick a mate. E aí eles competem, ó. The males want to hold the best spot. To win it, they have to fight. Aí eles competindo. Então esse comportamento, né, é uma desvantagem da reprodução sexuada. Tá? Eles precisam competir, eles precisam gastar essa energia para poder conseguir vencer aí essa competição e conseguir copular It's all to impress the ladies. e dar origem a novos indivíduos, tá? Aí a fêmea e aí os machos ali competindo. Até que um acaba vencendo e o outro vai embora. Aí o que venceu fica com a fêmea. The strongest male holding the most coveted position right in the middle of the lek. The female chooses her mate and then allows him to test her scent for hormones to confirm she's ready to Então, mate. tanto o comportamento de corte, né, de dançar, de abrir as asas, de aumentar, de dilatar e contrair a pupila, quanto esse comportamento aí de competição, é tudo macho, né, se mostrando para a fêmea, tá? Mostrando para ela que ele tem saúde, tá? Então ele acaba chamando a atenção dela e aí ela escolhe ele para copular. Ele é o mais forte, tá? Ele é o mais vistoso. Aqui a gente tem as aranhas, tá? Tarântula. Então você tem aí o macho procurando pela fêmea. A fêmea ela costuma deixar alguns rastros, tá? Com feromônio, então pelos rastros no solo e pelo feromônio que ele sente no ar, ele vai seguindo, esses são os olhos, ele vai seguindo até encontrar a fêmea. Ó, tá vendo esses riscos no chão? A fêmea deixou. Chemical love letters advertising her availability. They lead him to her lair. She can live for 30 years. Aí a fêmea, ele começa a chamar a fêmea, ele começa a bater ali as patas.
chamando a fêmea. Seductive rhythm to tempt her out. A fêmea bate respondendo. For him, this is a very dangerous liaison. He eyes her up. Esses aí são os olhos, tá? The type. She'll eat him. E aí ela sai para encontrar com ele. But this male has a talent for seduction. Aí agora vai acontecer a fecundação. He tenderly strokes her body. She relaxes, opening her fangs. Aí ele passa por todo um procedimento para tentar convencer ela, tá? Porque se ela não gostar, ela pode atacar ele. Mas aí agora ele conseguiu convencer ela e ele tá passando ali, ó, os gametas dele para ela, tá? Então é uma fecundação interna. Ele tá passando para ela e vai acontecer a fecundação dentro The dela. female falls into a trance-like state. Aí depois que aconteceu a fecundação, ele vai embora. Stays like this for several minutes. He has to make a quick getaway before it wears off. Nesses vídeos a gente viu que existe todo um gasto, tá? Você precisa encontrar um parceiro, você precisa ser bem vistoso, você precisa ter todo um comportamento de corte, bater asas, dilatar, comprimir pupila, tá? Você precisa chamar a atenção do parceiro para que aquele parceiro queira copular com você. E aí acontece a cópula e aí eu vou ter a reprodução sexuada acontecendo. Existem casos também que o macho ele dá presentes para a fêmea, tá? O macho ele dá presentes para a fêmea, então fazendo isso ele convence ela de que ele é saudável o suficiente, tá? E aí ela acaba escolhendo ele para copular e aí gerar novos indivíduos, certo? Então, como vantagem, a gente tem a variabilidade genética, que é muito grande, porém como desvantagem a gente tem esse grande gasto de energia, tá? Para poder acontecer a cópula e a reprodução sexuada. Bom, então é isso. A gente termina aqui a nossa aula 12, tá? Vocês vão lá fazer a lista de exercícios e até a próxima.